Vai lá. Vai dar tempo de compartilhar? Vai, mexe papo. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da Rádio Esteio News. Estamos aqui diretamente dos estúdios da rádio. Programa Fala Conselheira entrando no ar, então, mais uma quinta-feira, e hoje iniciamos uma rodada muito importante ainda a partir de hoje, as próximas semanas, que vamos estar falando e apresentando as pessoas, né, candidatas ao processo de escolha ao Conselho Tutelar no município de Esteio. E hoje, iniciando, então, esse círculo de entrevistas, nós iniciamos com a nossa primeira convidada, então, que é a candidata ao Conselho Tutelar 2020-2024, a Cláudia. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Cláudia? Obrigada pelo convite. Anderson. Muito obrigado, teremos, então, que aceito. A contribuição aqui do comunicador Anderson, junto nessa entrevista, então, iniciando este processo aí, né, que na verdade se deu início já no dia 20 de agosto, né, o processo eleitoral, então, para o Conselho Tutelar, né, para a eleição do Conselho Tutelar, o processo de escolha, e hoje a gente dá início, então, a nosso círculo, então, de entrevistas. Iniciando pela Cláudia, vou passar a palavra para a Cláudia, onde ela vai se apresentar, então. O teu nome completo, Cláudia? Cláudia Arneck. Cláudia Arneck. Tu é natural de? Eu sou natural de São Paulo. São Paulo, paulista. Uhum. Tua escolaridade? Eu sou graduada em letras, né, português, e atualmente eu estou finalizando a segunda licenciatura em pedagogia. Sim. E a tua profissão atual hoje é? Atualmente eu sou auxiliar de inclusão. Auxiliar de inclusão, olha só, é um importante papel, né? Junto às escolas, aí a gente teve um movimento bem grande, né? Para que o monitor de inclusão, então, estivesse dentro das escolas, né? Acompanhando os alunos, e isso é um papel bem importante. Parabéns pela profissão, que eu tenho certeza que transforma vidas, né? E potencializa a educação das crianças especiais, né? Com necessidades especiais. É um trabalho que a gente desenvolve, assim, que a gente consegue dar um amparo não só a nível de aprendizado para eles, mas eles conseguem ter uma socialização, porque é necessária para eles também, né? Sim. Eles necessitam dessa socialização, porque, assim, já tem uma exclusão, assim, por si só, quando se fala no termo inclusão, né? E a gente consegue, né, incluir essas crianças dentro da turma, a gente envolve os colegas de turma, a gente consegue, lógico, qualquer que seja, assim, o resultado que eles trazem para nós, mesmo que pequeno, né, para eles é uma evolução muito grande, né? Então, todo o trabalho que eles mostram para nós, que eles apresentam, toda evolução, seja pedagógica, seja motora, é uma coisa assim que vale, é uma coisa assim muito gratificante pra gente. Sim, né? E tu tem filhos? Eu tenho uma filha de 19 anos. Ah, já entrou na fase adulta. Sim. Legal. Anderson, vamos então. Tudo bem? Boa tarde, candidata. Boa tarde. Cláudia. Tá, eu acho muito importante, Jana, esse espaço para os nossos amigos, nossas amigas aí do outro lado conhecerem um pouco a quem vai às urnas no dia 6 de outubro deste ano, escolher os conselheiros tutelares que vão cuidar da integridade física e intelectual das nossas crianças e adolescentes. Hoje não é somente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, hoje a questão da criança e do adolescente envolve o padrão, a classe A, B, C, D, não existe mais classe social ou lugar. Pode acontecer na cobertura, na mansão, como também na casinha simples da vila. Sim. Mas, a claro, violência ela acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. A gente não determina a classe social, embora as classes mais vulneráveis, né, as comunidades mais vulneráveis, a gente tem mais acesso, porque não é tão velado como na classe média alta, com né? certeza. E toda a violência nessas classes, elas são
de certa forma, velada, né? É que assim, é mais a gente tem assim, a sociedade em si, ela tem uma questão de taxar, né? Porque assim, a classe social mais vulnerável geralmente é onde corre o perigo maior. Tem o perigo. Em todo lugar tem o perigo, só que assim, é como a Jonathan estava falando, ele corre, permeia, só que assim, alguns lugares consegue, digamos assim, mascarar, né? Porque envolve pessoas, às vezes, de personalidades, não vamos dizer que não, Claro. que ocorre, né? Sim. E todas elas necessitam de um amparo. E a questão também da questão da classe, né? A gente sabe que nas classes vulneráveis as violações, muitas são por parte do próprio Estado, né? Então também se apresenta maior por conta disso, né? A classe mais baixa também, né, acaba sendo violadas por os outros órgãos, e a violação não é, né, só no contexto familiar, né? Ela se amplia, né, para outros agentes, digamos assim, agentes violadores, né? Sim. E Cláudia, candidata Cláudia, qual é a importância da educação? Você, uma educadora, uma professora, qual é a importância da educação junto da escola e a família? Que no meu ponto de vista, e essa é uma pergunta que eu vou fazer todos aos candidatos, é o seguinte, é na questão da integração da escola e da família com a criança ou adolescente. Qual é a importância dessa tríplice para a formação de um ser humano? Eu, assim, como educadora, tá? Como mãe também, tá? Eu acho que, assim, o trabalho, o educar de uma criança, ele não precisa ser só, assim, óbvio, a criança precisa saber escrever, ela precisa ler, ela precisa saber interpretar, ela precisa cálculos matemáticos. Sim, com certeza, ela necessita disso, porque a sociedade profissional, ela exige isso do ser humano hoje em dia. Mas, assim, ó, o vínculo, como é que eu posso? É uma rede, né? A educação, ela permeia assim, ó, de que forma que aquela família está passando, o que está acontecendo dentro daquela família que reflete naquela criança para que ela esteja tendo um dano no aprendizado dela. Por que isso está ocorrendo? É onde começa assim, a se fechar esse cerco, e assim, ó, aonde tem a aproximação, e a família tem que vir para dentro da escola, porque não é só a escola que vai educar aquela criança. A família precisa participar ativamente. A gente sabe, é complicado, tem pais que trabalham às vezes 12 horas por dia, mães que trabalham 12 horas por dia, mas elas necessitam suprir a parte alimentação, vestuário daquela criança. Só que assim, não pode ficar, ela não pode se isolar do ensino, da educação da criança. A gente tem que, aí volta assim a questão do empresário, poxa, ele também tem que lembrar que ele também tem filho, que ele também participa disso, sabe? Que ele também, ele tem que lembrar que ele também precisa participar da educação do filho dele. Então, por que o funcionário dele não pode ter aquele tempo disponível para se dedicar à educação do filho dele, entendeu? Por que ele não pode estar ali aquele momento presente na escola? Não, então assim, a escola chama, olha, está acontecendo alguma coisa com o teu filho, a gente precisa conversar contigo. E a gente vê isso diariamente. Às vezes a gente vê, a gente que está assim todo dia dentro de uma sala de aula, a gente vê quando uma criança está abatida. E o olhar do professor, ele é muito perceptível. Tu sabe a rotina daquela criança, se ela brinca, se ela sorri, se ela tá rindo, se ela... A partir do momento que ela saiu daquele eixo, daquele patamar dela, que é um padrão, tu já percebe, tu vai chamar ela para conversar, olha, tá tudo bem em casa. E a criança, digamos assim, na sua índole, na sua personalidade, ela não sabe se ela pode expor aquilo que está acontecendo. Então, assim, esse vínculo família, escola, sociedade é uma coisa que não pode se separar de jeito nenhum. Ela precisa trabalhar unificada para que essa criança tenha
uma educação... Lógico, a gente vai tentar atingir um nível máximo da perfeição, mas infelizmente a gente não consegue. Mas é necessário para que, assim, o mínimo de um cidadão bem formado para encarar essa sociedade que a gente está passando hoje. Certo? É a educação. Com certeza, a educação é transformadora, né? Eu também tenho clareza e a certeza que a educação é a forma de como a gente vai, né, fazer a mudança no mundo, assim, né? É através da educação. E tu estando, né, tendo essa experiência lá da escola, estando na escola, sendo, né, uma professora de inclusão, que é um papel fundamental, que se deu também, né, essa presença do profissional de inclusão dentro da escola foi com muita luta dos movimentos, né, das associações das pessoas com deficiência aqui do município, de pais, né, de crianças com alguma deficiência, enfim, mas o que tu sente hoje, assim, escola e família? Esse vínculo, ele está rompido? Ele não digo que ele está rompido, mas ele precisa ser fortalecido. Ele necessita desse fortalecimento. Tá? Ele precisa ser muito bem trabalhado e ele necessita desse fortalecimento. Ele tem, a gente, lógico, a gente tem as questões que a gente sempre faz, os trabalhos que é dedicado às festas, que seja, né, as datas que a gente tenta trazer a família para dentro da escola, né, tentar fortalecer mais um vínculo, não só de, assim, só uma coisa assim, só de, como é que eu posso usar um termo assim, só assim, não, vamos lá só para bater cartão, para dizer, não, a gente foi, sabe? Não, vamos participar, sabe? Poxa, porque assim, a gente vê só na questão da inclusão, sabe? A gente vê a família participando, ela não deixa de amparar, sabe? Por quê? Porque ela tem um retorno da gente que está ali dentro, sabe? Ela tem uma confiança, porque assim, ó, um exemplo, uma criança de inclusão, tu deixar na mão de uma pessoa que é totalmente desconhecida para você, é um desafio também, né? É uma insegurança para a família. E aí, assim, ó, necessitou batalhar uma coisa que não precisava, é uma coisa óbvia, né? Precisou a sociedade batalhar, pedir assim, ó, poxa, pelo amor de Deus, eu preciso desse amparo. Será que, assim, não foi possível a sociedade enxergar isso? Para que excluir isso, né? Não tinha essa necessidade de excluir essa pessoa, né? E assim, ó, precisa ser fortalecido. Assim, a gente vê, assim, que nem eu falo, às vezes assim, não é falha dos pais. Infelizmente, que nem eu te falei da outra vez. Às vezes não é falha dos pais, às vezes a pessoa não consegue chegar porque ela tem terceiros que não permitem que ela consiga se aproximar desse momento família-escola, a não ser assim que ela seja convocada, que aí ela tem que justificar, entendeu? A sociedade maior que está acima da família, ela precisa enxergar que esse vínculo precisa ser fortalecido. E o que tu percebe, assim, hoje do programa de educação, enfim, do projeto educacional que se tem, né? Isso vem sendo pensado, por exemplo, de, né, pensar alternativas para essas famílias conseguir estar mais próximo da escola, conseguir participar mais. Porque tu sinalizou uma situação que é real, né? É o que eu vivencio, né? É uma situação real que a gente também sabe que a família está cada vez mais distante da escola, seja, né, pelo pai e a mãe hoje estar no mercado de trabalho, né, não conseguir chegar no horário, que a escola está aberta, enfim, né, é uma demanda grande também isso, mas é uma realidade de que forma que a educação hoje pensa alternativas para, né, poder também contemplar essa família que precisa trabalhar e que não consegue estar ali na escola. Assim, ó, o que a gente vê, tá? Assim, ó, eu acho que é muito papel, muita burocracia. Infelizmente, a realidade nossa, assim, é muita burocracia. O papel, ele precisa, lógico, a gente tem que ter
digamos assim, um norte para você seguir. Mas você precisa ampliar esse norte para você poder trabalhar essa situação de uma forma mais sutil, sabe? Você conseguir aprimorar o papel da escola, sabe? Essa evolução, essa... Como é que eu poderia usar um termo? Promover esse vínculo, a aproximação dos pais, sabe? Que nem assim, ó, a gente sabe horário determinado, que nem logicamente o profissional que está ali dentro, ele também tem um horário que ele precisa cumprir, ele não pode exceder aquela carga horária, isso também dificulta também para aquele profissional. Só que assim, então, vamos assim falar no papel, certo? Então, assim, vamos usar de um outro termo, então vamos fazer horários... Alternativos, isso, essa era a palavra que eu estava procurando. Horários alternativos em que esse pai possa se achegar à escola, entendeu? Que o profissional que está ali dentro, ele possa estar à disposição daquele pai que de repente, poxa, mas eu trabalho das 7 às 6, digamos. Eu não consigo chegar na escola, o que eu posso fazer? Entendeu? Como é que eu posso, com quem que eu posso falar? E o profissional também, ele tá de mãos atadas porque ele não tem como exceder aquilo, porque ele também tem regras a cumprir. Cláudia, em relação à escola na comunidade, a presença da escola, para além dos portões da escola, digamos assim, a equipe diretiva fazendo visita, conhecendo a comunidade. Na época que eu estudava na Aldaranha, por exemplo, a escola nos levava para conhecer a comunidade. A escola Eva Carnal, eu nunca esqueço, a equipe do Eva Carnal montava QGs dentro da comunidade com a equipe. Bacana. Hoje não se tem mais isso, pelo menos na escola que tu trabalha. Nessa escola não, mas eu tive experiência, não nessa escola, mas tive em outra, de educação infantil, que a gente tinha assim... Não digo sempre, né? Porque eram os pequeninos, né? Era assim, hoje era dia de passeio na comunidade, a gente dava uma volta, assim, deu dois quarteirões, e aquilo era bacana, porque às vezes a gente passava próximo à residência, e as crianças conheciam as pessoas que estavam em torno da escola, e aquilo era muito gostoso para eles, sabe? Tu via que eles ficavam, esses olhinhos brilhavam em torno, assim, passeando. A casa do fulano, a casa do não sei quem, a casa do... E é gostoso isso. E precisa isso. E sabe por que eu falo isso também? Porque a gente trabalha muito com as ficais que nos chegam das escolas, né? E nas ficais tem o item 3.3 que quais as intervenções, né, que a escola fez referente àquela situação de infrequência. E ali diz, né, visita domiciliar, as visitas, né, da equipe da escola na casa do aluno, né? E a gente não vê isso acontecer. A gente não vê esse apontamento nas ficais, essa parte vem em branco para nós. Né? Então não é esgotado todas as alternativas por parte da escola, né? E a visita é uma delas. E com certeza a visita da escola também fortalece o vínculo, né? Com a família, com a comunidade, enfim. Tanto que assim, quando tem as festinhas comemorativas das escolas, sejam as maiores ou as dos bebês, as EMEI, a gente vê o retorno da comunidade, seja tanto assim de participação de visita, quanto participação de assim, doação, não sei o que, faz um movimento, cada um doa um pratinho, não sei o que, e aquilo é revertido para eles mesmos, entendeu? A própria comunidade, eles veem isso, é bacana de ver a participação, porque assim como tu leva para a comunidade traz para ti de volta. Isso é muito legal, esse vínculo. Tá, ainda sobre a escola, depois a gente vai mudar as perguntas, mas ainda sobre a área da educação especificamente, tu, né, que está concorrendo ao cargo de conselheira tutelar, né, que vai representar a comunidade, enfim, vai ser uma representante escolhida, né, pela comunidade, pela nossa cidade, enfim. Qual é o papel, né, que tu vai exercer daí enquanto conselheira junto com a escola? Olha, qual vai ser a intervenção enquanto conselho tutelar junto à escola? Em quais os momentos? Quais as situações?
Olha, eu acho que toda e qualquer situação, digamos assim, de vulnerabilidade, né, que chegue para nós, né, ou situação de como mesmo tu expor a criança porque da infrequência, né, abandono também. O abandono, né, porque a gente às vezes nota, tá, mas por que essa criança está desagasalhada? Tá, ela não tem roupa por falta de condições da família ou por falta de zelo da família, né? A questão de por que essa criança não está tendo o rendimento que ela necessitaria dentro da escola, o rendimento escolar dela, para a evolução dela dentro como estudante, como futuro cidadão. Por que isso? Então, eu acho que são assim, os pontos mais fortes como conselheira, digamos assim, para atuar como conselheira. Entendeu? Esses 3 são os pontos mais fortes. A infrequência escolar, repetência consecutiva, sim, né? São casos de intervenção de conselho tutelar, denúncia encaminhada pela escola, né? Porque a escola é porta de entrada e detecta a violação. Né? A gente tem responsabilidade de abrir a denúncia ao conselho tutelar. Caso não abra a denúncia, pode ser apontado judicialmente, né? Tem toda essa questão também legal. E as FICARs, né? Então, são as questões legais, né? São as atribuições legais que temos, né? De atuação junto às escolas. Esse eu acho que é o ponto mais forte, na minha opinião. São esses. É o que o ECA nos traz. Vamos então agora, você fugir um pouquinho da educação, né? A gente falou tanto a tua experiência também, como monitora de inclusão, né? Novato, linda. O que te motivou, né, a concorrer, então, ao Conselho Tutelar? Olha, no primeiro... O que provocou isso? Assim, ó, eu já tive, assim, uns anos atrás, ainda quando eu estava na educação infantil, né? Eu tive, assim, uma formiguinha, assim, uma amiga, Cláudia, por que tu não tenta, tal? Mas, digamos assim, aquele momento eu não estava inspirada, né? Nesse segundo momento, a minha filha, né? Vou até fazer propaganda da filha aqui. Ela assim, mãe, olha só, o que tu acha? Tu gosta tanto de trabalhar, sabe, com um vínculo de educação, zelo de criança, sabe? Por que tu não tenta? E assim, mãe, eu acho que tu tem perfil. Sabe, aí eu comecei, assim, a analisar, sabe, a questão, digamos assim, pensar com carinho, vou, não vou. Aí eu peguei, ela deve estar pulando uma hora dessa, ouvindo a entrevista. Aí eu falei assim, quer saber? Passei uma semana pensando, quer saber? Vou arriscar, vamos. E aí, assim, né, aí foi onde eu vi, aí eu comecei a mexer, a reler, aí tu começa a pensar, a ponderar, e aí como eu já estava em processo da segunda licenciatura com a pedagogia, e aí tu vai estudando e tu vai lendo e aquilo vai aflorando sentimento. Eu falei, gente, eu acho que não só ela, né, a minha filha, como amigos que estavam à minha volta, participando de todo o processo seletivo, assim, sabe, Cláudia, vai, perfil tu tem, vai, a gente vê a tua atuação, sabe, o teu zelo como profissional, que a gente já viu na educação infantil, a gente vê como tu trabalha, os amigos, né, que vêm, profissionais, tudo, hoje atuando como profissional de inclusão novamente, né, como eu já falei, eu já tinha trabalhado antes, já tive uma experiência, aí fui para educação infantil, tive outras áreas também na área da graduação em letras e tal, e daí eu falei, não, então vamos fortalecer esse sentimento, sabe, que tá aflorando e vamos encarar, sabe, vamos, assim, aprimorar conhecimento, trazer conhecimento, sabe, pra gente, porque eu acho que tudo é válido. Desde que você... E eu tenho uma coisa, assim, que eu sempre tive da minha mãe, se tu vai botar a mão para fazer algo, faça bem feito. Tu nem chega perto. Se tu não vai fazer uma coisa, exercer um trabalho, que você não vai botar a mão para fazer uma coisa, realizar um trabalho bem feito, tu nem chega perto. Agora, se tu vai enfrentar, tu sabe que tu vai ter dificuldades, a gente tem dificuldades em todas as áreas da gente. A gente sabe que, assim, ó,
É um trabalho árduo, porque é lidar com crianças, com sentimentos, né? Com situações delicadíssimas em alguns momentos, né? E eu acho que isso vem a fortalecer a gente como ser humano, para atuar e poder exercer o melhor trabalho possível. Isso aí. Então a tua filha foi a inspiradora. Ela foi o gatilho. Ela foi o gatilho de emoção. É isso aí. Eu tenho uma filha também de 16 que é a pessoa também que está sempre lá me impulsionando, uma impulsionando a outra. Isso é muito bom, né? É normal. Mãe é mãe. Mãe é mãe, não adianta. Nessa fase da vida, né? Que acabam dando conselho para nós. Sim, a gente troca. Ela diz assim, ela tem horas que ela fala assim, mãe, tem horas que eu sou mais tua mãe do que tu é minha. É normal. Mas não tá, vamos lá. Faz parte. Qual a tua atuação na área da infância para além da escola? Olha, eu acho que é zelar pelo ser humano, sabe? Eu vejo assim, a infância, ela te permite tu construir o melhor do ser humano. Eu acho que eu consigo resumir nessa frase. Construir o melhor do ser humano. Sim. E hoje, assim, né, nós estamos com 7 candidatas aptas ao processo de escolha, né, e no decorrer a gente vai conhecendo, né, a legitimidade que esses 7 candidatos aptos têm com a sua comunidade, né? Uhum. Porque o papel do Conselho Tutelar, ele é extremamente importante justamente pelo vínculo que tem com a comunidade, né? O conhecimento, a bagagem Sim. é excepcional, mas o vínculo e a relação que se tem com a comunidade é determinante, né? Determinante, porque é vínculo de confiança, né? Estabelece, né, uma relação que é né, ela já vem pré-estabelecida antes mesmo da gente se tornar conselheiras tutelares, né? Sim, sim. E eu vejo que tu estavas relatando, né, sobre o teu trabalho, enfim, e então a tua atuação ela vem muito da educação mesmo, não Sim. teve outras frentes. Não, eu até tive assim, eu acabei tendo muita experiência assim dentro da área administrativa, mas na parte clínica. Clínica. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida dentro da área médica, mas na parte administrativa. E, querendo ou não, dentro da área da saúde, você também lida com o ser humano. Foi agente de saúde também, né? Fui agente de saúde por pouco tempo, né? Fui até por pouco tempo, até gostaria de ter aflorado um pouco mais essa experiência que estava, assim, me dando muita... estava me dando muita instrução no período, né? Mas aí, como eu tive oportunidade para lecionar na época, e eu deixei a parte de agente comunitário e me voltei para a educação novamente, né? Que sempre foi a área que eu sempre busquei, né? Mas tive bastante experiência dentro da área da saúde, dentro de todo o meu percurso profissional, né? E assim, eu era sempre linha de frente, então, seja em hospital, seja em clínica, seja em clínica de médio porte, tu fazia ligação direta com as famílias, com as pessoas. Sim, tu acabava sendo, assim, a porta, digamos assim, a Cláudia ali, ela era o acolhimento daquela pessoa que estava chegando, seja por uma consulta, seja por um atendimento na emergência, seja a gestante que estava entrando na emergência de um hospital, que eu trabalhei também em hospital, ou seja, numa clínica de médio porte, onde também eu trabalhei muito tempo na área da pediatria. Entendeu? Eu trabalhei um bom período na área da pediatria também, como recepcionista também. Tu tem pretensão a cargo legislativo, executivo, concorrer a cargo legislativo, executivo posteriormente? Não é da minha intenção. Não, realmente não. A gente já está quase se encaminhando para o nosso horário final. Como passou ligeiro, só porque o papo estava bom. Até dá para ler as pessoas que interagiram conosco. Isso, tu está acompanhando aí? O Jones Beneman, o Paulino Vasconcelos Montanha Neto, lá de Nova Petrópolis, a Tenda de Ogum Choroquê, nossos amigos,
a companheira, atual conselheira Elisete Bandeira também. Tem mais aí no teu? Deixa eu dar uma verificada. A Leni dos Santos, a Leninha, A da Leninha, Vila Nova, lá do bairro onde tu mora. Olá! O Marcelo Nascimento, nossa, o queridão Marcelo, lá de São Paulo, está nos acompanhando, ex-conselheiro tutelar, hoje faz assessoria, então, na área da infância e direitos humanos, foi assessor, né, da Maria do Rosário, quando esteve à frente, então, da Secretaria de Direitos Humanos Nacional. O Marcelo tem um grande trabalho, já veio aqui na rádio, já nos visitou aqui. Tivemos a satisfação de tê-lo aqui já. O Vando Cunha, Karen Cristina, Jane Arseno, também candidata que vai estar aqui também. Juliana Arneck. A Amanda. Amanda, minha cunhada. Que legal. A família maravilha, a família então toda. Vamos curtir, gente, vamos compartilhar. Vamos aí compartilhar esse momento aí com toda a sociedade, um momento importante. Muito importante. Dando essa oportunidade, enquanto meio de comunicação, de apresentar nossas candidatas e candidatos. Agora vocês já conhecem a nossa candidata Cláudia. Isso. Tá. A Cláudia, aí, uma candidata apta, então, aí é um vínculo, né, com a nossa comunidade, é da área da educação, falou um pouquinho dela. Eu gostaria de finalizar assim, com uma pergunta bem importante. Até a filhota apareceu, ó. Até a filha apareceu. Que legal. Parabéns, a grande incentivadora. Pois é, foi o gatilho. O gatilho. Uhum. Cláudia. Muito obrigado. No sistema de garantia, né, que é composto por vários serviços, digamos assim, né, vários mecanismos, o que o Conselho Tutelar faz, né? Qual o papel do Conselho Tutelar nesse sistema de garantia de direitos de criança e adolescente? Olha, assim, na minha visão, eu acho que assim, o Conselho ele está aí não só para representar, né, mas eu acho que ele tem um papel fundamental de amparar, né, e garantir, né, toda e qualquer defesa dessas crianças. Todo e qualquer amparo, sabe, seja legal, não somente o legal, que é importante, né, mas eu acho que assim, o amparo de carinho, que esse é muito necessário. A gente sabe que essas crianças que necessitam, elas têm toda uma questão de fragilidade. Que a gente sabe, mas tem questão legal, não sei o quê, o papel, e a burocracia. Tá, mas assim, ó, e aquele momento que aquela criança precisa daquele abraço, daquele momento de carinho, assim, sabe, uma questão assim, afetiva. Eu acho que não é só o Conselho Tutelar, assim, como instituição legal, mas como instituição que também preza a afetividade para essas crianças. De um amparo afetivo. Certo? Então tá, Cláudia, queria, né, de imediato aí agradecer a todos os seguidores que estão interagindo junto com a gente através da live, dizer então que a gravação vai estar disponível na nossa página, no nosso canal, né, nos nossos perfis também. Quem puder aí compartilhar, a primeira entrevista foi com a Cláudia, uma das 7 candidatas, então, ao pleito do Conselho Tutelar no município de Esteio. Teremos outros candidatos, cada semana, né, convidamos um candidato, uma candidata para estar aqui também se apresentando, então, para os nossos seguidores, nossos ouvintes, para a nossa sociedade de forma geral, né, para todos os esteenses. É importante esse momento, fomentar, que é muito importante a participação, né, as pessoas terem o conhecimento, saber quais são as pessoas que estão aptas, então, a compor o Conselho Tutelar em 2020, 2024, e a participação no dia 6 de outubro de ir fazer a sua escolha, né, conhecer as candidatas e poder fazer a escolha. Mesmo não sendo um processo obrigatório, é fundamental a participação da sociedade. Porque serão 4 anos que essas pessoas estarão lá, né, fazendo com que um sistema de garantia de direitos de criança e adolescente funcione 24 horas no nosso município. Cláudia, muito obrigada pela participação. Então, deixem aberto o microfone para fazer saudações finais, né, dizer o teu número, enfim, para os nossos seguidores. Bom, qual é o número que eles têm que teclar lá no dia 6 de outubro? Bom, o número da candidata, Cláudia Arneck, é 125,
Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bacana essa conversa que a gente teve, né? Eu acho que toda e qualquer, né? Eu espero que os colegas também possam vir, né? Porque, assim, é um momento que a gente pode vir aqui conversar, né? Expor as ideias, os sentimentos, né? A expectativa que a gente tem, porque realmente é um cargo que, além de nos trazer, assim, muita experiência profissional, que eu acho que vai agregar qualquer um dos 7 que entrar, né? Ele vai nos permitir também, como é que eu posso... Bom, ele vai agregar conhecimento, vai agregar experiência, assim, eu gostaria muito de agradecer, foi, assim, maravilhosa a experiência de estar aqui com vocês, tá? Obrigada. Muito obrigada mesmo, e obrigada ao pessoal que pôde, né, curtir, que pôde assistir ao vivo a entrevista. Se vocês me permitem, filha, beijo, mana, cunhada. Tem que ter um abraço aí para a família da Cláudia, que bom, né, que essa família é unida, né, filha, irmãs, enfim, todo mundo aí nesse... Como dizem, né, a família é a base da sociedade, precisamos da família como base da sociedade. Independente do modelo, mas sim, mas é a família da gente, é a base de toda a sociedade, né? E é para isso que a gente batalha diariamente. É isso aí, obrigada. Luciano Ribeiro também estamos acompanhando, muito obrigado ao Luciano Ribeiro, a Karen Cristina, a Maiara Arnec, a filhota Maiara, e o Vando Cunha também estamos acompanhando. A Juliana Arnenck também. Tá, então essas aí estão nos acompanhando. Muito obrigado. Antes de finalizar, lembrar, gente, que está em aberto, então, as inscrições para a educação infantil. Lembrar, e as mães que estão trabalhando na Expo Inter, é um momento que se abriu as inscrições, né? E a gente sabe que muitas mães do município estão trabalhando, né, na Expo Inter durante essa semana, a semana anterior e a próxima. Então, que as famílias se organizem, o genitor ou, né, alguém representante da família que procure a Secretaria de Educação, que garanta a inscrição, porque é muito importante o acesso das crianças na educação infantil. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá? Um abraço, então, a todos os ouvintes, a todos que nos acompanharam aí pela live ao vivo. E semana que vem, então, teremos a segunda rodada do processo de escolha do Conselho Tutelar 2020 a 2024. Obrigada, boa tarde, tchau, tchau. Tchau, obrigada.